Débora, boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, Cíntia, que está sempre aqui nos assessorando aqui da OAB. Sejam bem-vindas. A comissão agradece aqui em nome da OAB, do Dr. Bertan e do Dr. Tiago, a disponibilidade de vocês de virem aqui tratar de um assunto que hoje é de extrema importância, sempre foi, mas é que eu brinco que agora, né, para quem milita na área do direito médico e da saúde, sabe a importância da questão aí constitucional, né? Então, agradeço a disponibilidade de vocês, aí o tempo de vocês, sejam bem-vindas e um excelente evento para nós, estejam à vontade. Boa noite a todas e todos, é uma honra, é uma alegria poder estar, né, nesse espaço para poder trabalhar o tema das questões constitucionais ligadas ao direito à saúde. Um prazer imenso ter conhecido o trabalho da doutora Rosana Torrano, que importante. Então, é uma alegria poder trabalhar esses temas. Eu queria abrir a minha fala contando o que me motivou como professora de Direito Constitucional aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a me adentrar mais nesse tema, conhecer mais, a me aprofundar e lutar pela estrutura do SUS e compreender o quanto que é importante a gente reconhecer que a saúde é um direito fundamental. Então, eu abro a minha fala contando uma história que me chocou muito e que eu cheguei há muitos anos trabalhar essa questão com os alunos, quando eu trabalho no direito constitucional, no primeiro ano com os meus alunos, o tema das competências da federação, e por muitos anos eu utilizei esse julgado, essa questão para trabalhar com eles uma reflexão, né, sobre a importância da estruturação do Estado, especialmente nesse direito fundamental que é a saúde, que é uma história de 2010 de um menino chamado Fabinho. Ele se submeteu a transplante, teve uma dificuldade imensa para acessar esse direito, conseguiu, ele foi transplantado, só que em decorrência da cirurgia, ele ficou com algumas sequelas e ele tinha algumas dificuldades para poder respirar. E ele sentia um pouco, né, sempre ofegante, e chegou um momento, né, da vida dele, que ele precisava receber oxigênio em casa, para não ter uma crise muito profunda, né, desses momentos que vinha da sequela dessa cirurgia que ele fez. Então, eles fazia parte de uma família que não tinha muitas posses, e ele, por meio da Defensoria Pública, conseguiu o direito de receber um balão de oxigênio em casa. Então, ele venceu o transplante, ele venceu toda a questão judicial, das questões, e obteve na justiça o direito de ter o balão de oxigênio em casa, e naquela época, isso ocorreu em 2010, dentro do processo, na execução do direito, ou seja, para ele obter o balão de oxigênio, houve uma discussão muito grande se era o município do Rio de Janeiro que iria oferecer, se seria o Estado, se seria a União, e com a ação ganha, com o direito de ter o acesso ao oxigênio, e nessa demora da execução, discutindo competências federativas, para que ele obtivesse o direito e executasse, então, e chegasse a ele o balão de oxigênio, ele tem uma crise muito forte e ele falece, ele vem a óbito. E esse caso me marcou muito, e ele é um caso que tem aí um símbolo muito grande, porque ele falece por falta de oxigênio. Então, é como se o nosso sistema, a gente tem que falar disso, porque é como se isso nos deixasse com falta de ar, né? Essa questão nos deixa todos com falta de ar. Então, a partir dessa história, dessa questão, eu comecei a me preocupar um pouco mais e querer entender mais os aspectos constitucionais do direito à saúde, porque isso não pode acontecer com nenhuma pessoa. E depois eu tive também aqui na minha família um acidente com a minha mãe,
Então, minha mãe ia praticamente diversos dias da semana para atender a minha avó, que já estava com Alzheimer, e ela ia fazer assistência da minha avó, e a casa da minha avó ficava de frente para uma ladeira. E minha mãe estava na porta da casa da minha avó, e também num momento muito difícil emocional para ela, então ela corria muito, e preocupada, e aí um carro desgovernou dessa ladeira, e pegou a minha mãe na porta da casa da minha avó, ela caiu, né, ela foi atropelada, graças a Deus ela sobreviveu, né, a esse acidente, foi muito chocante para a gente, na família, e o que eu queria compartilhar com vocês é que quando ela estava, né, caída na rua, e meu pai logo correu para atendê-la, a minha avó mora a 5 minutos da minha casa. Nós, naquela época, né, eu tinha acabado de me formar, e meu pai e minha mãe tinham um bom plano de saúde. Então, na cabeça da gente, a gente ia telefonar para o plano de saúde, que iria então buscá-la para que ela tivesse um atendimento adequado e muito bom, né, já que sempre, né, meu pai e minha mãe se preocuparam em pagar o plano de saúde. E nós tivemos uma surpresa que quando chegou a ambulância para buscá-la, e foi o serviço, né, do SAMU que chegou, nós ficamos sabendo que ele tinha que levar minha mãe para uma unidade pública, eles não iriam levar minha mãe para um hospital do plano, que ela seria, então, que ela deveria ser atendida, que era a função, então, da ambulância levá-la para uma unidade pública. E aí foi um drama, porque nós chegamos, né, embora com um plano de saúde muito bom, nós chegamos nessa unidade de saúde com pessoas maravilhosas, mas também com uma situação de muita precariedade para atender minha mãe. Então, minha mãe tinha muita dor, e a enfermeira que atendia teve dificuldade, tinha poucas luvas, inclusive, para colocar, e na hora de tirar minha mãe para poder fazer o raio-x, né, também tinha muita dificuldade, e foi com muito custo que depois ela foi transferida para um hospital do plano de saúde, e aí eu me toquei que todos nós estamos sujeitos a estar né, atendidos no hospital público. Então, é nossa responsabilidade passar essa informação, porque não é porque pagamos um plano de saúde que a gente está livre de uma situação muito grave, ser atendida por um serviço como esse. Então a gente precisa lutar para que isso seja de livre acesso para todos e que o atendimento seja muito bom, né? E eu tive o conhecimento, né, do atendimento público nesse drama, né, que a nossa família passou, e aí eu percebi o quanto que é importante todo mundo dizer que o SUS é de todos nós, e que a gente precisa ter essa consciência que se acontecer alguma coisa com a gente na rua, a gente vai ser atendido por um hospital público. Então, é um relato que eu queria que todo mundo tivesse essa consciência, porque eu não tinha esse conhecimento naquela época, e isso faz parte, né, acho que de nos darmos as mãos para essa luta sobre o direito à saúde. E depois, uma outra situação também muito surpreendente, que me marca muito em relação ao SUS, esse trabalho maravilhoso que o Sistema Único de Saúde desenvolveu na pandemia com as vacinas. E eu também sempre dei as vacinas para os meus filhos numa clínica específica, e depois que eu conheci o trabalho maravilhoso que o SUS fez em relação à vacina, hoje eu só dou a vacina no posto de saúde, tenho um respeito imenso, e foi um trabalho que o SUS mostrou a sua cara, mostrou a sua força, mostrou o quanto que é importante a gente ter essa estrutura conosco. Então, diante de tudo isso, dando aula na faculdade, eu tive a grata honra de conhecer a doutora Débora Carmo na faculdade. A doutora Débora Carmo é sanitarista, ela tem uma formação muito profunda na área, e eu fiquei muito encantada com o trabalho dela, e conversando com ela, falando sobre a importância da gente criar mecanismos desse conhecimento chegar até as pessoas. E aí nós também criamos um curso na Direito São Bernardo, que vai começar em maio, mais profundo, né, sobre esses temas, para poder
trabalhar essas questões, porque a Faculdade de Direito também não vai a fundo no direito fundamental à saúde, a gente precisa que isso chegue às pessoas, e aí, dentro desse trabalho, organizando o curso e falando sobre tudo isso, o professor Gilberto também nos colocou em contato com a doutora Rosana, que foi uma grata surpresa para a gente poder desenvolver mesmo a profundidade de toda essa temática, e é assim que a gente está aqui, muito honrado, muito contente, com muita vontade de que os nossos estudos cheguem até as pessoas e a gente possa fazer com que o direito abrace essa causa com muita força. Então, para que a gente possa pensar sobre tudo isso, eu vou passar a palavra para a doutora Débora, para que ela faça, então, uma introdução, né, também sobre esse conhecimento profundo que ela tem sobre o funcionamento do SUS. Depois eu volto para poder dar continuidade à minha palestra. Muito obrigada. Boa noite, eu estou assim, extremamente feliz e honrada pelo convite da doutora Denise, não só para fazer a participação hoje, mas principalmente para estruturar um curso de atualização aqui na faculdade. Eu já sou enfermeira há 25 anos, há 25 anos eu atuo na gestão do SUS, fiz minha formação toda na USP, graduação e mestrado, e trabalho na gestão do SUS a vida toda. E resolvi fazer direito. Então, agora eu sou graduanda aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo. Daqui a pouco, inclusive, eu vou até de antemão pedir desculpas, porque eu vou falar e vou precisar sair, que eu tenho prova de direito processual já já. E essa fala da doutora, agradecer, doutora Rosana, é um prazer enorme, espero que a gente possa conversar mais vezes, porque o SUS é minha paixão e direito se revelou também uma outra paixão, então eu pretendo reunir esses dois amores para ajudar, seja na gestão do SUS ou diretamente à população. Eu acho que direito à saúde é um direito fundamental, não só do ponto de vista constitucional, como o mas a gente está falando de vida, né? E quando a gente fala de vida, não tem nada maior e mais importante do que isso. E eu gostaria, então, rapidamente, eu estou assim angustiada porque eu sou uma pessoa que falo muito e eu adoro esse assunto, mas eu vou ter que me conter aqui no tempo e também não vou conseguir ficar para nenhum debate, o que, por outro lado, é bom. Eu espero deixar um gostinho de quero mais e as pessoas assim se inscrevam e participem do curso, onde a gente vai ter mais oportunidade para conversar mais pausadamente sobre os assuntos que eu vou pincelar aqui na minha conversa. Já vou dizer que é uma pena, doutora, que eu não vou conseguir, mas talvez vão ser 5 encontros, né? Sim. Nos 2 primeiros, com certeza, eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando de férias, mas pelo menos, se vocês me permitirem, eu gostaria de participar pelo menos dos outros 3, porque eu achei, assim, a temática, assim, muito interessante para a gente aprender um pouquinho mais. Eu acho que eu sempre digo que saber não ocupa espaço, né? E a gente aprende todos os dias, né? Então, desde já, eu já peço escusas, porque eu não vou conseguir participar de todo o curso, mas pelo menos dos 3 últimos encontros, eu gostaria de participar para assistir a aula de vocês. Vai ser uma honra. Obrigada. Vamos, então, pode passar o próximo, por favor? Essa fala que a doutora Denise fez coaduna muito com esse primeiro slide que eu trago, que é, primeiro, para provocar uma reflexão, já que a gente não vai conseguir fazer um debate agora, mas provocar uma reflexão. O que é e para quem que serve o SUS? Às vezes, outro dia, uma artista fez uma postagem que repercutiu bastante, falando muito mal do SUS. E houve uma reação muito grande, tanto do Ministério da Saúde, no papel que lhe cabe, mas também da sociedade em geral. Porque todo mundo usa o SUS. Não existe uma pessoa, e não estou falando de brasileiro, estou falando de uma pessoa dentro do Brasil que não utilize o SUS ou que não possa vir a utilizar o SUS. Por exemplo, nessa situação muito triste da mãe da doutora Denise, quem socorreu foi o SAMU. SAMU é SUS. Plano de saúde nenhum vai te buscar, pode ser o plano de saúde mais caro
Nenhum plano de saúde vai chamar um helicóptero para te pegar na rua, nenhum plano de saúde vai botar uma lancha para te atender no meio da região amazônica, a gente chama de ambulanchas, não vai te vacinar gratuitamente e se preocupar com esse calendário. Só que o SUS tem um modus operandi, tem uma organização e que é extremamente necessária. Então, a ambulância também não vai poder pegar e levar para onde as pessoas quiserem. O meu pai, quando estava com câncer, teve uma crise na minha casa e eu sabia que ele ia falecer, porque ele estava com uma situação que eu, como enfermeira, sei que é terminal, e sabia que ele não iria voltar para casa. E ele não iria ser levado para o hospital onde ele fazia o tratamento, que é aqui em São Bernardo, e é um hospital público, porque o caminho do SAMU sempre é uma UPA ou um hospital de urgência, sempre. Não tem outra possibilidade. E é o que a Central de Regulação encaminha. Esse é o fluxo da urgência e emergência. Tudo isso tem, e isso é bacana de falar, porque isso tem normativas, tem normas técnicas, tem portarias, tudo isso está estabelecido legalmente também, e por isso que não pode ser desviado. Eu precisei, por exemplo, entre aspas, dar um golpe no plano, eu não conseguia tirar meu pai de casa porque ele estava, de fato, muito ruim, mas eu coloquei no meu carro, e o SAMU foi pegá-lo, colocou no meu carro, e eu levei, e eles tiveram que dar como desistência do atendimento, porque eu fiz isso porque eu já sabia que eles não poderiam, eu conheço o sistema. Pode passar, por favor. Então, esse ar que as pessoas, essa coisa que as pessoas escutam de que o SUS é um sistema ruim, que é um sistema para pobre, o SUS é o sistema de saúde no mundo que mais faz transplantes, que não é para pobre, é para todo mundo, é um procedimento caríssimo, que mais faz terapia renal substitutiva, e é gratuito, e é um procedimento caríssimo, não é todo plano de saúde que garante, que é a hemodiálise, né? E mais faz atendimento de urgência e emergência em situação de rua, né? Acidentes e etc. Eu estou falando que mais faz porque o Corpo de Bombeiros também faz, existem outra, a Polícia Militar também faz. Então, mas é o SUS quem mais faz esse tipo de procedimento. Fora vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, todo o controle de tudo que a gente come, que a gente bebe, os medicamentos, tudo isso é feito pelo SUS. E isso, hoje, o que a gente tem, inclusive o caso do Fábio, que eu vou comentar no final, é fruto de uma história, e que não é de uma história que nasce da cabeça de um ou de uns iluminados que, quando chegou na época da Constituinte, falou, nossa, tive uma ótima ideia, vamos fazer um sistema único. O SUS, ele é fruto de muita luta, ele começa com uma luta das associações de moradores de bairro, começa com a luta de profissionais de saúde, da igreja, através das APs, né, Ação Popular, na época da ditadura. Então, é importante saber que o conteúdo, essa forma como o SUS hoje é estruturada, ela vem de uma história de lutas e de um desenho que foi feito inicialmente, que era o desenho inampiano, que garantia direito à saúde somente para aquelas pessoas que tinham carteira assinada, né, que pagavam na época o INPS. Eu nem sou tão nova nem tão velha, mas eu lembro disso tudo, além de ter estudado, é da minha época. Então, eu sou da época do INPS ainda. Então, as pessoas que não tinham carteira assinada, que não faziam parte de um sindicato, de uma categoria profissional, elas iam para santas casas, elas eram atendidas como o que a gente chamava de indigentes, né? Então, o SUS, ele é fruto, eu não vou me alongar, embora eu tenha muita vontade, que esse é um assunto, mas eu vou me alongar bastante no nosso curso, falando sobre essa história do SUS, porque ele é um processo de construção que já tem mais de 30 anos e que é muito bonito. E toda a normativa do SUS, ela vem sendo construída ainda nessa pegada da luta popular, da luta
dos profissionais de saúde, e agora, mais recente, vamos dizer assim, dos gestores de saúde que se colocam numa posição de militantes também do sistema, né? Teve acho que foi o José Serra, não sei, teve algum ministro da saúde que falou, o SUS não tem partido, somos todos do partido do SUS. Porque é isso, embora tenha, assim, divergências políticas importantes, não há quem, embora várias pessoas falem mal, não há quem consiga propor que o SUS acabe, pelo menos de peito aberto. Há quem faça, mas não consegue fazê-lo de peito aberto. Então, pode passar. E essa, por favor, e essa questão da organização do SUS, ele tem uma organização, um arcabouço jurídico importante e um processo de financiamento que é bastante complexo, né? E essas competências do SUS, dos entes federados, que nasce na Constituição, né? A gente fala que o SUS é a porção talvez mais socialista da Constituição brasileira, porque os princípios e diretrizes que são traçados ali, eu vou falar, acho que no próximo slide, eles são muito voltados à proteção social, ao direito à vida, então isso é maravilhoso. Dentro da organização do SUS, o SUS está organizado de forma tripartite, e as competências da sua execução, do seu planejamento, elas estão repartidas entre União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo que aos municípios compete a maior carga, como é que eu vou dizer, não só técnica como política, uma vez que a maior parte da assistência, da prestação de serviço em si, está dentro dos municípios, né? Está na responsabilidade dos municípios. Embora a legislação fale que compete à União a formulação das políticas, aos estados também a coordenação e aos municípios a execução, essa é uma grande discussão no SUS. O SUS ainda tanto a União quanto principalmente os estados, ainda são grandes prestadores, ou seja, ainda tem uma quantidade grande de serviços e prestam bastante serviços. Por outro lado, tem uma concentração de recursos também na mão do Ministério da Saúde, na União, que já foi muito mais difícil, né, por conta da forma como esses recursos eram passados, então, o modelo de financiamento, e que agora acaba sendo mais liso, vamos dizer assim, com as novas normativas. Eu estou falando novas, mas, assim, são coisas de 15 anos para cá, né, que vêm sendo construídas de forma mais uniforme. Mas são recentes, se a gente pensar de 30 anos de construção do SUS, que também, do ponto de vista histórico, também é recente. Então, só para a gente ter essa visão de que o SUS é um processo em construção. E acho que é essa a grande mobilização, né, que eu tenho internamente como profissional de saúde, e espero como profissional do direito, de resguardar e de fazer parte dessa história. Pode passar, por favor? Estou controlando aqui meu tempo, acho que o anterior. Não, então é o próximo mesmo, desculpa, que passou 2. Bom, eu estava falando dos princípios e diretrizes do SUS. Os princípios e diretrizes do SUS também estão inscritos na Constituição Federal, isso aqui é muito caro para nós, profissionais de saúde, gestores da saúde, porque eles falam exatamente o que a gente espera desse sistema, né? Então, a universalidade, que é justamente ele atender a todos, a integralidade, então, ele atender a todos nas suas necessidades, em todas as suas necessidades, e aí tem um debate teórico, filosófico muito grande no SUS, que é o que significa necessidade em saúde. Porque as necessidades, isso é muito importante para o campo do direito, porque necessidades é uma palavra que engloba tanta coisa, e você falar em necessidade em saúde vai desde uma ação concreta de urgência e emergência, de TRE, de terapia renal substitutiva, de um transplante, de uma vacina,
E a gente está falando também de outras necessidades subjetivas que estão no campo da saúde mental, estão no campo relacional da família, que tudo isso é objeto de trabalho do SUS. Então, é muito amplo, né? De equidade, que, na verdade, quando a gente olha a legislação, não é a equidade a palavra que aparece igualdade. E aqui a gente transforma a igualdade em equidade, considerando que a nossa população ela não tem as mesmas condições de vida. Falar em igualdade sem considerar as diferenças sociais, de inserção na vida e no trabalho, seria promover uma injustiça muito grande. Então, quando a gente fala de igualdade por meio da equidade, é exatamente isso, e essa é outra palavra importante para o campo do direito. A gente está falando de dar a quem precisa na medida da sua necessidade, né? E das diretrizes organizacionais, de que forma que o SUS se estrutura, né? De forma regionalizada e hierarquizada. A hierarquização aqui, a gente está falando dos componentes da rede, dos componentes do sistema, e aí a gente trabalha com a atenção primária em saúde, que até alguns ainda chamam de atenção básica, mas é que ela não é básica. Atenção primária, eu sou enfermeira, eu fiz residência em saúde da família, então eu sei bem o que é uma atenção primária no SUS, é extremamente complexo. Vou tirar isso aqui, está na minha frente. Então, essa hierarquização do sistema é justamente para que a gente não atenda, por exemplo, num hospital terciário, uma amidalite, mas que ele possa ser, sim, um espaço para atender questões mais complexas, e que a atenção primária possa fazer esses atendimentos e faça, inclusive nas situações agudas. Não vou me alongar, porque essa aqui é uma área que eu gosto muito, e se deixar, eu só fico nesse slide. E a descentralização com comando único, que é justamente aquilo que eu falei com relação às responsabilidades de cada ente federado, e o SUS, no seu nascimento, ele já chega aí, desde as NOBs, né, as normas operacionais básicas, que foram as primeiras normativas acerca das diretrizes organizacionais do SUS, ela fala disso, né, da municipalização, da importância da municipalização da saúde. O SUS é, por princípio, municipalista. E aí tem um debate também filosófico por trás disso, e político, muito importante. E a participação social, que anda bastante enfraquecida, mas esse é um pilar fundamental de organização do SUS. Pode passar, por favor? Então, aqui, só para falar mais um pouquinho, para quem não, isso aqui é importante conhecer, quem não conhece o sistema, saber que o SUS ele é organizado hoje não mais de forma piramidal, né, onde você tem na base da pirâmide atenção básica, atenção secundária e atenção terciária no fim dessa pirâmide, mas a gente fala hoje de uma atuação em rede, né, onde esses componentes da rede, eles se articulam de modo a dar o atendimento adequado, no momento adequado para a pessoa, à medida da necessidade dela. E aí a gente está falando, por exemplo, de que componentes na atenção básica? As unidades básicas de saúde, as equipes de estratégia de saúde da família, as equipes multidisciplinares, o CEL, por exemplo, que é o Centro de Especialidade Odontológica, que ele atua, na verdade, aqui está até errado na atenção primária, ele atua na atenção secundária em composição com as equipes de atenção à saúde bucal na atenção primária. Na atenção secundária, os ambulatórios, inclusive o hospital é terciário, mas aqui ele está como os ambulatórios de hospitalares, CAPs, que são os centros de atenção psicossocial, o CER, que é o centro de especialidade especializado em reabilitação, e na atenção terciária, que a gente tem tanto a alta complexidade, quanto o atendimento hospitalar em si. Pode passar, por favor. E aqui eu trago, só para ilustrar, esse caso que a doutora Denise trouxe do menino Fábio, e ele é bem interessante. Eu quero trazer um aspecto, ela já falou da história dele, eu não vou repetir, ele acaba falecendo. Eu não tenho, aqui como gestora do SUS, eu não consigo dizer, sem ler de fato a história dele,
Essa história é um relato, uma notícia de jornal, e o jornal, assim como distorce as questões de direito, né, o professor nosso aqui vive falando que tudo eles chamam de fusão das empresas, quando na verdade não é uma fusão de empresa, mas, com relação à saúde, a mesma coisa, né? Tem um jargão que se usa, morreu por falta de oxigênio, e que precisa ser analisado. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui, pode passar, por favor, é o que implica esse tipo de situação, né? Primeiro, da questão do descumprimento da judicialização. A judicialização na saúde hoje é algo que preocupa muito os gestores, né? Principalmente o gestor municipal, porque acaba sendo ele o elo de entrada dos processos judiciais. Então, por isso que é muito importante quando o Supremo acaba apaziguando, vamos dizer assim, por exemplo, a gente estava falando do tema 1, 2, 3, 4, né, o tema 6, o tema 1, 2, 3, 4, quando traz, e não, acho que não só com relação à medicação, mas isso é importante até para provocar a gestão do SUS, para ela mesma fazer a normatização específica para esse tipo de situação, porque cada vez mais a saúde vem sendo judicializada e não é incorreto. As pessoas têm direito a pedir o que elas acham que é seu direito. No entanto, existem regras, e acho que no campo do direito é importante conhecer, primeiro, para saber para quem pedir. Segundo, para evitar demoras. Ao pedir de forma correta, ao endereçar o pedido ao ente correto, e com a fundamentação correta, a tendência é que as decisões elas saiam. Duas coisas eu acho importantes. Uma é que as decisões elas sejam tempestivas, que elas sejam mais rápidas, que elas de fato beneficiem o usuário, o cidadão. E, por outro lado, essas decisões, esses processos, quando bem fundamentados, eles apoiam. E aí eu estou falando como uma pessoa que já leu um monte, como eu sempre fui da área de gestão, já passou pelas minhas mãos como gestora vários processos, né, vários pedidos judiciais, demandas judiciais, em que eu tive que atuar junto tanto à gestão quanto ao próprio profissional que solicitou. Porque não é incomum o profissional solicitar, eu vi aqui, porque quando o médico faz o pedido, esse é o início. Muitas vezes o médico faz o pedido sem ver o caso, quer ver uma situação? A pessoa passa num médico particular, esse médico particular prescreve uma medicação ou um tratamento sem conhecimento do que está na REMUME, na RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos, Relação Municipal de Medicamentos e a Relação Estadual de Medicamentos, o que está, mais ainda, o que a Anvisa já liberou, o que já tem protocolos na Conitec, que é outra coisa importante. E aí a pessoa vai para onde? Ela vai para o SUS e pede para o médico trocar a solicitação. E o médico faz. E aí, pronto, isso enseja um processo judicial. Muitas vezes, nós, como gestores, fazemos o contrário. A gente pede para a pessoa, olha, ainda não está sendo liberado pelo SUS determinado medicamento, determinado tratamento. Mas está em processo, está em discussão na Conitec, por exemplo, e a gente pede, entra na justiça. O gestor fala isso. E por que o gestor fala isso? Porque ao ter acúmulo de discussão sobre determinados procedimentos, determinados medicamentos via judicial, isso apoia na discussão, inclusive na Conitec. Esse fluxo, ele existe, né? Parece que é uma coisa muito lá em cima, mas são técnicos, gestores também que participam das discussões e que tem consultas públicas, nas quais a gente também dá opinião, nas quais a gente também faz cálculos de como é que isso se daria do ponto de vista prático.
E a oferta de tecnologias, ela muitas vezes segue esse caminho. Vou dar um exemplo. Há 8, 9 anos atrás, quando eu fui diretora aqui em São Bernardo, ainda não era comum usar a caneta, não tinha no SUS, usar a caneta para aplicação de insulina, a insulina rápida, de ação rápida. E nem tinha aparelho, o glicosímetro disponível para distribuir para a população, para conceder, né, uma distribuição, uma concessão para a população. E os médicos prescreviam, não porque a criança, principalmente criança, porque era mais para diabetes tipo 1, iria morrer se não usasse essa medicação, ou se não usasse a caneta, ou não fizesse o controle. A medicação que existia era suficiente, mas o controle da doença era mais difícil, era mais chato, mais dolorido, porque à noite, de madrugada, a mãe, o pai, enfim, o cuidador, tinha que ficar picando o dedinho da criança para poder fazer o controle da glicemia. Esse foi um caso que, de tanto solicitarem, de tanto a sociedade de pediatria, a sociedade de endocrinologia, os pais, provocados inclusive ou apoiados pelos gestores, começarem a provocar a importância da utilização desses equipamentos para a qualidade de vida, e eu não estou falando de vai morrer ou não vai deixar de morrer, mas para a qualidade de vida, que acabou hoje, entrou como hoje todos os diabéticos tipo 2 insulino-dependentes e todos os tipo 1 recebem o aparelhinho para fazer medição, recebem a caneta para aplicação de insulina, e agora vai começar a entrar, já vi que tem pedidos judiciais, do aparelhinho que faz a medida da glicemia, que fica no braço, que fica no corpo, que também ninguém vai morrer se não tiver esse aparelho, mas ele é muito mais confortável, ele é muito mais seguro, né? Seguro no sentido de evitar uma hipoglicemia, e hipoglicemia é uma situação que é perigosa. Pode passar, por favor. Gente, eu vou ter que correr, porque realmente senão eu vou perder a minha... Então, eu já falei um pouco disso, dos dilemas, né, que a gestão acaba tendo sobre a integralidade, garantir a integralidade, ou seja, todas as necessidades que as pessoas apresentem no campo da saúde versus a equidade. Todas quais? Porque o recurso, ele é finito, ele não é o SUS não é um saco de dinheiro, um saco não, né, um poço sem fundo de dinheiro, e que qualquer coisa para todo mundo, a qualquer tempo, é possível, né? Então, no entanto, eu não vou entrar nessas questões, mas assim, o tanto de dinheiro que vai, por exemplo, para a construção de hospitais, por emendas parlamentares, em lugares que não têm a menor sustentabilidade, é um recurso que daria para usar para, por exemplo, casos muito específicos e que vão fazer toda a diferença, ou na vida, ou entre a vida e a morte de uma pessoa, que seja uma pessoa, ou na qualidade de vida de um grupo de pessoas. Então, essa questão do recurso também é bastante relativa. Aí sim, os recursos e as necessidades, que é exatamente disso que eu estou falando, mas especialmente a questão das evidências científicas e as expectativas, porque principalmente as pessoas que falam que não usam o SUS, muitas vezes, acabam indo para fora do Brasil, ou tendo acesso a alguma informação fora do Brasil, inclusive via médicos, de tratamentos que estão sendo experimentados em algum lugar, e vem exigir do SUS que tenham acesso a esses tratamentos, ou até medicamentos que já existem, mas que fazem, que o uso para determinada doença é off-label, e isso não é permitido pela normativa do SUS. E não é por nada, é por uma questão de segurança, né? Então, enquanto não passa pela Anvisa, a Anvisa é o órgão que vai dizer, esse medicamento, essa substância, esse cosmético, ele é seguro? Esse equipamento de saúde, ele é seguro? Existem estudos que comprovam a sua segurança? Ele é eficaz? Né? E depois pela Conitec. A Conitec é a comissão responsável pela incorporação de novas tecnologias no SUS, todas elas, de medicamentos a insumos.
e ela é composta por um grupo de especialistas e que convidam outros especialistas, obviamente, porque a área é muito vasta, e que vão estudar, vão buscar evidências científicas e vão, a partir, isso depois de passado pela Anvisa, né? E a partir desses estudos, elaborar protocolos, elaborar notas técnicas, condições para que, de fato, esses medicamentos, insumos, equipamentos, enfim, sejam incorporados ao SUS e aí as pessoas possam ter acesso. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente vê as pessoas entrando e mais importante ainda, esse recurso extraordinário do tema 1, 2, 3, 4, justamente para regular. Está falando de medicamentos, né? Mas não só medicamentos, existem outras situações de equipamentos, insumos, que são cobrados do SUS e que, se não tem evidência científica, não dá para o Estado, e aí a gente está falando do poder estatal mesmo de regulação e regulamentação, arriscar com a vida das pessoas por uma situação, enfim, não pode, independente, não é esse o caminho. Pode passar, por favor. Eu vou precisar terminar. Bom, eu já falei isso, eu vou pular esse, porque senão eu não vou conseguir chegar no final. Só para dizer aqui, a gente vai aprofundar mais, que nós vamos falar sobre esse financiamento da atenção primária, inclusive porque muitos pedidos são feitos ao gestor municipal, quando as responsabilidades já estão definidas, inclusive por regulamentação, de quem é a responsabilidade, se é do Estado, se é do município, se é da União. Pode passar, por favor. Que é a decisão, né, que eu estava falando do tema 6, e o tema que é muito importante, porque acho que esse tipo de intervenção da justiça apoia também tanto os gestores quanto os operadores do direito no apoio à população que procura, as pessoas que procuram apoio judicial para conseguirem garantir seus direitos. Pode passar, por favor? Então, é isso, pedir para que, garantir que, de fato, os tratamentos, eles tenham eficácia, que eles tenham segurança e que eles tenham sustentabilidade, porque, muitas vezes, determinadas situações vão implicar vamos lá, a gente às vezes está falando de um município tão pequenininho que vive de fundo de participação e dos recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde, e aí entra um pedido judicial de um tratamento absurdamente caro, que muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, significa praticamente quase todo o orçamento da saúde para o ano inteiro, né? Então, essa demora de encaminhamentos acaba prejudicando tanto o município, porque ele é obrigado a respeitar a ordem judicial, mas também ao usuário, porque o município, não tendo como fazê-lo, vai recorrer, vai discutir com o Ministério da Saúde, e aí acaba acontecendo, como no caso do menino Fábio. E aqui eu trouxe só, e a gente vai aprofundar no curso, aqui eu não vou conseguir aprofundar muito, mas existe já uma legislação do SUS que fala sobre atendimento domiciliar e responsabilidades em terapias, inclusive a terapia, a oxigenoterapia, que em 2010, de fato, ainda não estava tão clara, mas hoje, pode passar, por favor, hoje, inclusive, a gente tem um programa muito importante no SUS, que vem já crescendo, vem se desenvolvendo depois dessas portarias da atenção domiciliar, que é de 2013, começa em 2011, 2013, pode passar, por favor. E hoje nós temos o programa Melhor em Casa, que eu acho excepcional, né? O programa Melhor em Casa, ele compreende toda essa rede que eu falei, da atenção primária, da média complexidade, da atenção hospitalar, para que as pessoas possam sair do hospital de forma mais precoce, possam se manter em casa fazendo seu tratamento. E a atenção à oxigenoterapia é uma dessas. Inclusive, o SUS hoje não fornece só o que
a população chama de balão de oxigênio, né, os torpedos de oxigênio, que são bastante perigosos de ter em casa, inclusive, mas as concentradoras de oxigênio. E, inclusive, com parcerias com as fornecedoras de energia elétrica, para que tenha atendimento prioritário para as pessoas que usam a condensadora em casa. Então, é uma evolução muito grande nesse processo de responsabilização da gestão e de garantia do acesso com qualidade. Pode passar? Eu acho que é o... Pode passar. Eu já falei sobre isso. Eu estou tentando resumir, e aqui é a última coisa, e eu vou ter que sair correndo, igual o cachorro mago, comeu e sai correndo. Tem muita coisa para a gente discutir no SUS. Eu trouxe aqui que o buraco é mais embaixo. Tem muito. O SUS é um sistema muito bonito, muito complexo e muito cheio de problemas. E acho que a minha visão, até por ser gestora e estar entrando no direito agora, é muito de alguém que quer usar o direito e o conhecimento de gestão para apoiar cada vez mais que a gente consiga ter um sistema de saúde que, de fato, atenda as pessoas com a qualidade que nós merecemos, nós todos, com a qualidade, com a prontidão, com a eficiência, com a eficácia que a gente precisa. E eu vou realmente ter que sair, eu estou com o coração apertado, queria muito ouvi-los, mas de antemão eu já agradeço muito o convite da professora doutora Denise, da doutora Rosana, e eu espero quem está assistindo aqui essa conversa rápida, que se anime a participar do curso. Eu espero vê-los e vê-las no nosso curso e poder aprofundar mais essas questões e discutir esse tema que me é tão, tão caro. Vou pedir desculpa, gente, senão eu não faço minha prova. Ó. Muito Obrigada, obrigada. doutora. Nós é que agradecemos. A gente se vê lá no curso. Gostei. Tchau, tchau. Obrigada, Débora. Boa prova. Acho que tem... O Joel levantou a mão. Boa prova também. Tá. Vou compartilhar, então, agora os meus slides aqui. A aula da professora Débora também a gente pode disponibilizar para a Cíntia, para mandar para as pessoas, doutora? Sim. Depois eu vou encaminhar os meus slides também para vocês. Enfim, é apaixonante perceber a estrutura que a gente tem, né, de gestão do direito, e o que me moveu a pensar em tudo isso, organizar o curso, trazer essas questões na palestra, justamente divulgar esse conhecimento para que as pessoas se apoderem dessa visão e possam acessar o SUS de uma forma mais adequada, possam chegar na eficácia das suas necessidades de uma forma rápida e que depende de um conhecimento melhor, né? A saúde é muito emergencial e quando a gente realmente está numa situação impactante, a gente precisa que esse mecanismo esteja nas nossas mãos. Então, é com esse intuito que a gente precisa, né, trabalhar profundamente no direito e também com profissionais, dando as mãos, né, de forma interdisciplinar a profissionais que estão dentro do sistema, né, como, por exemplo, a doutora Débora, para a gente entender isso muito mais profundamente. Então, eu trouxe, né, a motivação que a gente tem para poder se aprofundar nesses temas, e a importância de vocês como advogados na área é muito grande, porque, como traz a fala da doutora Débora, vocês fazem o sistema se movimentar. Então, ela como gestora dizia, olha, nesses casos, procurem, se movimentem com as ações, porque isso vai trazer com que o sistema melhore, né, os medicamentos, melhore um atendimento, mas tem situações que a judicialização faz o contrário,
que a judicialização traz um estado de coisas inconstitucional, mexe, né, de uma forma desarrazoada com o sistema de saúde, que faz com que o coletivo, que esse sistema que tem que ser visto, né, dessa forma cíclica, ele se molde aos interesses individuais. Então, é uma situação que eu coloco como questão primordial, porque quando se fala de saúde, principalmente em doenças que nos colocam no limiar da vida, né, entre viver ou não, a angústia é muito profunda, a emoção é muito profunda, e a gente lida, né, com um estado de coisas de direito que envolve estrutura, orçamento, organização de competências, organização de funcionamento, e que pode levar a uma lentidão que não é exatamente o que a gente deseja para resolver de forma adequada os problemas da saúde. Então, a gente precisa conciliar, ter um conhecimento que empodere a ideia de estrutura, porque quanto melhor a estrutura funcionar, mais essas questões vão chegar de uma forma coletiva e profunda e com resultados melhores do que pensarmos, né, numa via de mão única em que o judiciário determina um atendimento e determina um tratamento, mas que isso pode impactar de forma negativa com a política pública em geral, que envolve o Sistema Único de Saúde. Então, como lidar com essas questões, né? Como lidar com a relação do Sistema Único de Saúde com o sistema suplementar, que envolve também a responsabilidade dos planos de saúde. Então, muito importante o papel da advocacia, e a advocacia vocacionada, com amor, com dedicação, para lidar com causas que são tão extremas, causas que são tão ligadas à vida, né, à estrutura de familiar e de sentimento das pessoas. Então, a premissa para que a gente possa dar os primeiros passos e conhecer e defender esse direito é defender que, sem dúvida, a saúde é um direito fundamental. E o que significa ser um direito fundamental? Significa que ele está reconhecido na Constituição Federal de 88 e que, portanto, ele não é qualquer direito, mas ele está no ápice do sistema. Ele é um direito ligado à proteção da dignidade da pessoa humana. Então, o direito à saúde, ele tem uma preferência de concretização de outros direitos, porque ele se relaciona com a dignidade da pessoa humana. E partir, então, desse raciocínio, defender o direito à saúde sobre esse enfoque, traz muito mais força ao direito do que tratá-lo, como muitas vezes, né, se colocam nos temas, nos estudos, nos livros, acoplando o direito à saúde a um direito do consumidor. A gente precisa subir desse patamar e entender que, ao falar de direito constitucional, ao falar do direito fundamental, inclusive as relações de direito de consumo estarão, né, ligadas a algo mais urgente, a algo de uma estrutura mais focada no judiciário, que pode, inclusive, chegar ao grau máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a premissa. A gente precisa estruturar uma defesa na área da saúde partindo do pressuposto que ele é muito mais do que um direito ligado ao consumidor, mas ele é um direito fundamental e ele é um direito constitucional, um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Então, entender os desmembramentos que envolve a aplicação sobre esse enfoque do direito fundamental. Bom, é um direito de segunda geração, é um direito social, que depende, então, de políticas públicas. Isso resvala, então, numa ambivalência em direito constitucional, que é o que a gente chama de reserva do possível, que é a relação orçamentária possível de manter essa estrutura funcionando dentro de uma organização federativa do Estado brasileiro, mas, mesmo assim, a organização
focada no olhar de proteção ao mínimo existencial, porque se é um direito fundamental à saúde, ele precisa, pelo menos, garantir a possibilidade de uma existência mínima com dignidade às pessoas. E isso envolve pensarmos sobre essa estrutura como um todo, e não só na ponta da judicialização. Então, é importante que a advocacia tenha um olhar estrutural que envolva a sua possibilidade de atuar e de fazer o direito se concretizar, tanto no âmbito da gestão do executivo, quanto uma participação da advocacia no legislativo, que envolve também uma participação no orçamento que as unidades federativas e o município, principalmente, debatem na Câmara Municipal, por exemplo, para que haja, então, destinação de verbas adequadas à estrutura da saúde, o judiciário também, e o setor privado como um todo. E isso me faz uma reflexão que depois eu quero muito ouvir vocês aqui, né, nessa palestra, porque há uma crítica muito grande ao ativismo judicial e na área da saúde existe um ativismo porque estamos no limiar da vida e da dignidade da pessoa humana. Então, quando um juiz também, ele recebe essa incumbência de julgar um processo e está nas mãos dele uma vida, e ele provavelmente vai sentenciar a favor do tratamento, isso é um ativismo ou é um humanismo judicial? Então, para que essas coisas não cheguem a esse grau de desestrutura, em que uma decisão judicial individual impacta o sistema como um todo, ou seja, né, que a gente não fique enxugando gelo, que a gente pense justamente na base desse sistema para que ele funcione como um todo, a gente precisa pensar, né, em toda essa questão, porque provavelmente esse juiz pensa, né, e ele atue nessa ideia desse humanismo judicial, e a gente tem, então, realmente situações muito conflitantes no direito constitucional, que é justamente a proteção da vida do indivíduo versus o direito social pensado, né, como um direito fundamental de segunda geração, que envolve essa relação estrutural de políticas públicas. É tão importante o direito à saúde que eu queria trazer também essa informação que vem do direito constitucional, que a não aplicação de verbas, do mínimo de verbas orçamentárias no campo da política da saúde é uma situação que pode levar um Estado a sofrer intervenção federal. Então, é importante dizer isso, que a Constituição se preocupou a um grau tão grande em relação à saúde, que diversas políticas públicas são compostas num orçamento sem uma preocupação de um teto mínimo de aplicação. Mas a saúde, ao lado da educação, são as duas principais políticas públicas constitucionais que, inclusive, se desrespeitadas, podem ensejar, por meio do Procurador-Geral da República, que, então, ajuiza uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal e tem competência para isso, a possibilidade de existir uma intervenção para que esse Estado-membro da federação, então, realmente aplique o mínimo necessário na saúde. Isso pode acontecer também em relação dos estados para os municípios, porque as constituições estaduais também prevêem essas hipóteses, né? Isso chama-se princípio sensível, e é possível, então, que o Estado faça intervenção em municípios para que o orçamento da saúde contemple pelo menos um teto mínimo constitucional para sua aplicação. Dentro dessa lógica, eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque a gente está falando das questões de judicialização da saúde, mas o quanto que a gente também, na advocacia, precisa pensar no campo anterior a isso, preventivo, que é justamente a nossa atuação no debate orçamentário de construção e de alimentação do sistema. Eu trouxe duas notícias bem recentes que foram publicadas no jornal O Estado de São Paulo. A primeira delas diz assim,
decreto restringe despesas até a sanção do novo orçamento. Estamos falando do orçamento 2025. E, então, essa reportagem traz a seguinte informação: o Ministério da Saúde, por exemplo, só poderá gastar 10 bilhões até maio, 22 bilhões até novembro e 36,6 bilhões até dezembro, com o custeio de serviços não obrigatórios e novos investimentos. Isso faz com que, na prática, muitas despesas não sejam concluídas este ano e obras não sejam efetivamente entregues. Então, quando a gente está dizendo que não tem vaga no hospital, quando a gente diz que um tratamento não está adequado porque um aparelho está quebrado, a gente tem que pensar justamente nessa situação, né? A gente tem que lutar para que as despesas de saúde não sofram restrições no orçamento. A segunda notícia, também recente, do jornal Estado de São Paulo: o Congresso aumentou verbas para a compra de trator e asfalto. Ao aprovar o orçamento de 2025, depois de alterações feitas pelos parlamentares com aval do governo, as pastas que proporcionalmente mais ganharam verba foram a do esporte, e a gente sabe que está envolvido as bets nacionais aí, o quanto tem de lucrativo, né? A parte de esportes virou uma cereja no bolo. E agora com 2,3 milhões, aumento de 270% nos seus investimentos, do turismo com 1,9 bilhões, 180 a mais de investimento, do empreendedorismo com 137,9 bilhões, 104%, e da integração e desenvolvimento regional com 4,4 bilhões, 79%. Então, a gente precisa estar aqui nessa ponta do debate orçamentário para que a gente possa ter uma visão mais transparente, mais realista, se realmente o embate do mínimo existencial com a reserva do possível, que é esse discurso que não há verbas para as questões da saúde, são efetivamente reais, ou se nós estamos tendo uma estrutura de Estado que desmerece, deixa em segundo lugar algo que a Constituição Federal determina como prioridade. Então, eu queria colocar essa reflexão para que a gente fizesse nessa palestra de hoje. E, em seguida, também, uma outra notícia do jornal Estado de São Paulo, que coloca a judicialização afetando de forma predatória o equilíbrio do setor da saúde. E aí, nessa notícia, está assim escrito: entre janeiro e outubro de 2024, mais de 550 mil casos judiciais envolvendo temas de saúde pública e suplementar relacionado aos planos de saúde foram abertos na justiça brasileira. Algo está errado, porque se a gente tem 550 mil casos novos envolvendo, a gente tem que pensar o que está acontecendo lá na base, para a gente não precisar ter justamente essa aflição, né, que a advocacia abraçou com tanto sentimento e paixão, que faz com que a gente viva, né, nesse percalço. Então, o que significa isso? Né? É um número que chama atenção não só pelo valor absoluto, mas também pelo crescimento de 95% na comparação com o mesmo período de 2020. Mais do que sobrecarregar o Poder Judiciário, a insegurança jurídica que afeta o sistema de saúde resulta em alta de casos abertos, atualmente na faixa de 800 mil processos, e desequilíbrio dos setores mais importantes do Brasil. E aí também uma quarta notícia, que então traz que os planos de saúde não estão cumprindo centenas de decisões em São Paulo. Então, um sistema inconstitucional de coisas, né? Uma desorganização dessa estrutura. Nessa reportagem, então, temos que, entre os casos de descumprimento, há tanto demandas relacionadas a negativas de cobertura de tratamentos e medicamentos, quanto questões contratuais, como reajustes exorbitantes de mensalidades vetados pela Justiça, o restabelecimento de planos cancelados unilateralmente pela operadora. Eu acompanhei alunos lá da São Bernardo com filhos autistas que o plano de saúde havia cortado o tratamento. Então, questões assim
importantíssimas, e a advocacia, ela nos abraça tentando, né, organizar essa questão. E o que a advocacia tem feito? Ela distribui, pelo menos, o cumprimento provisório da sentença, né, é um absurdo, né, existir uma sentença e um plano de saúde não cumprir, então a advocacia distribui o cumprimento provisório, pede bloqueio do valor, às vezes do medicamento, do tratamento, pede aplicação de multa diária, que muitas vezes os planos ignoram, porque são valores que no total de ganhos que eles têm, muitas vezes não os assustam, mas pedem a multa diária, e principalmente muitos advogados suscitam, inclusive, a questão criminal de crime de desobediência pelo diretor-presidente do plano, pedindo a intimação pessoal dele por oficial de justiça. Então, olha como a gente tenta fazer uma angústia, né? A gente está numa situação lá da ponta, né, do não funcionamento desse sistema, quando que o sistema público e o sistema complementar deviam ter um diálogo e um funcionamento muito ajustados. Então, a gente precisa muito pensar nesse antes, né, pensar nessa estrutura, para que a gente possa evitar que a gente chegue justamente nessas situações tão aflitivas que a gente vem vivenciando na área da saúde. E aqui também, para a advocacia, né, um conhecimento importante, conhecer o sistema NaTJUS, e aí o que a gente vem percebendo, isso também é muito importante, que no começo da judicialização da saúde, foi tudo muito atropelado, então as pessoas pediam, não havia um diálogo federativo mais estruturado sobre o acesso a medicamentos e aos tratamentos, então foi assim uma bola de neve, com muitos processos sendo pedidos e, obviamente, nessa situação humanitária, um deferimento da maior parte dos tratamentos, o que acarretou também um desequilíbrio no campo da política pública. Hoje, a gente tem assistido por meio da luta da advocacia, do trabalho de mãos dadas com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os gestores da saúde, a sociedade como um todo, uma maior racionalização de como acessar esse sistema. Então, a gente vê fases, né, em que, primeiro, a gente tem essas demandas sem uma organização mais adequada para a concessão dos tratamentos, depois a gente passa pela fase em que o Supremo Tribunal Federal faz uma audiência pública importantíssima para discutir essas questões, o ministro Gilmar Mendes tem uma participação muito importante nessa segunda fase, e aí o judiciário começa a estruturar um diálogo federativo mais racionalizado, para que haja plataformas, para que haja uma organização, inclusive para os gestores de direito saber como pedir, saber qual é a unidade federativa mais adequada, e esse processo está hoje em construção. Então, o NaTJUS é também um grande avanço, muito importante, embora ele seja um núcleo de apoio técnico ao Poder Judiciário, ele possui informações e enunciados que auxiliam, são muito importantes também para a advocacia no campo das soluções de questões de saúde. Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês, e para quem ainda não conhece, tem também o caminho do site aqui, para que vocês possam, então, por esse caminho, acessar também a plataforma NaTJUS. É muito importante conhecer as teses de direito constitucional relacionadas ao tema, porque a advocacia só vai conseguir subir até o Supremo Tribunal Federal e tornar, então, uma questão objeto de súmula vinculante, tornar uma questão com um objetivo maior para a coletividade, se souber pré-questionar. Então, para que a gente possa fazer com que esse processo tenha uma dimensão mais coletiva e tenha uma decisão do Supremo que seja mais homogênea, a gente precisa saber como colocar os argumentos corretos nas petições iniciais, para que a gente possa permitir o pré-questionamento desde o início do processo e que a gente possa aliar o pré-questionamento a um debate de repercussão geral, para que isso realmente possa, então,
ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante que o direito à saúde seja considerado na advocacia sobre o enfoque do direito constitucional, aliado ao direito do consumidor, mas especificamente aplicando, desde o início do processo, com muita profundidade, os princípios constitucionais que regem a matéria. E aqui eu trouxe alguns princípios importantes de subsidiarem as petições iniciais e o debate da jurisprudência. Então, por exemplo, saber argumentar nos pedidos sobre o mínimo existencial, o que significa o mínimo existencial concretamente em relação ao cliente que está sendo atendido, então qual é a situação que envolve a sua dignidade, o que significa ausência de tratamento, o que significa sobreviver, mas sem qualidade de vida. Então, a fala da doutora Débora em relação à evolução do tratamento de diabetes no SUS é muito interessante, porque óbvio que as pessoas não iam morrer pela ausência da aplicação do revolvinho da caneta, né, no tratamento de diabetes, mas é óbvio que esse tratamento traz um bem-estar, uma qualidade de vida muito maior. Então, a gente não pode pensar só no talo, né, o que o SUS, ele só deve proporcionar às pessoas o básico, né, o mínimo existencial, ou seja, o debate com a dignidade da pessoa humana é um debate sobre qualidade de vida, é um debate sobre bem-estar. Então, isso move a possibilidade de evolução dos tratamentos do menor patamar possível para patamares de melhor atendimento. Então, a advocacia precisa estar atenta nesse debate argumentativo, né? O que significa dar melhor bem-estar a esse mínimo existencial de dignidade? Não é só a vida crua, mas é também essa ideia de bem-estar. Em seguida, importante termos em mente que o direito constitucional abraça, embora não esteja expressamente previsto nos artigos da Constituição, mas está na interpretação e já consolidado na teoria de direitos fundamentais de segunda geração, a proibição de retrocesso social. Então, se existe uma política pública já fundamentada, já concretizada, não pode o poder público retroceder a um patamar menor de atendimento. Então, isso é importante que a advocacia conheça, né, a evolução dos tratamentos para que ele possa garantir no debate judicial a efetividade do não retrocesso. Então, estabelecer, né, qual é o andamento das coisas e garantir que sempre o atendimento evolua, né, em relação ao bem-estar das pessoas. Outro princípio muito importante a ser debatido nas petições é a ideia de vedação da proteção insuficiente. Então, se uma pessoa busca o atendimento, mas esse atendimento deixa sequelas, né, ele faz algo que possa retroceder ciclicamente para que aquela pessoa tenha uma reação negativa ao tratamento, a gente não pode dizer que a pessoa está recebendo um atendimento adequado de saúde. Então, quando se fala em proteção de saúde e de tratamento, a gente precisa ter uma base mínima que garanta a integralidade desse acesso e desse bem-estar a essa pessoa. Então, não adianta também como pingar gotas de gota em gota, né? Dizer que houve, então, o acesso a um atendimento, que isso simplesmente é suficiente. Não, porque a proteção não pode ser insuficiente. Um tratamento de saúde tem que ter integralidade. E um outro princípio também debatido na jurisprudência de direito constitucional é um princípio denominado proibição de excesso, que envolve a noção de proporcionalidade. Então, também um tratamento médico pode ser muito penoso, ele pode gerar dor, ele pode gerar sofrimento. E o tratamento médico tem que ter um cuidado de garantir também o menor ônus possível. Se existe a possibilidade de um tratamento com menos sofrimento, é esse tratamento com menos sofrimento que vai garantir mais dignidade, ou seja, que vai evitar uma medida que viole diretamente um direito fundamental. Então,
debater essa argumentação é uma argumentação muito importante para que a gente possa ampliar um debate evolutivo no tema do direito à saúde. E vale também lembrar que quando estamos diante de uma situação emergencial, nós podemos também chamar o artigo 135 do Código Penal, porque ele lá prevê o crime de omissão de socorro, né? E isso pode também ser um ponto importante no debate de uma petição, no debate de garantir um atendimento que também faça um papel de uma pressão positiva para que os hospitais ou para aquele atendimento do pronto atendimento receba a pessoa que precisa ser atendida. Eu vou tratar também rapidamente, vamos aprofundar no curso, a questão, né, do acesso a medicamentos, para que a gente possa, pelo menos na palestra de hoje, ter um debate, depois ouvir vocês, né, os comentários de vocês, falar dessa questão do acesso a medicamento, que é o que tem hoje sido um dos pilares de muitas discussões no direito constitucional, que tem, então, gerado também acesso a tratamento e a relação disso com esse trabalho que o judiciário tem feito para organizar mais racionalmente o sistema. Então, quando a gente pensa nos tratamentos de alto custo, a gente precisa ter a consciência de que o direito à saúde precisa estar relacionado com políticas públicas que levem em conta a relação sistêmica de atendimento à população e não o Sistema Único de Saúde e os atendimentos de saúde não podem determinar um tratamento de alto custo que coloque as medidas individualizadas sobre um patamar que torne a política pública refém de diminuição de qualidade por uma individualização do tratamento. E é muito difícil porque a gente está falando de vida. Então, quanto melhor for a questão estrutural, quanto melhor for esse impacto de visão sistêmica, a gente vai ter um melhor equilíbrio e um maior número percentual positivo de sucesso nos atendimentos. E aqui eu trago um tema importante para a gente debater, que é a visão da advocacia também preocupada com as quebras de patentes. É importante que a gente esteja discutindo o que significa uma licença compulsória, qual é a justa medida dessa licença e a extensão da quebra de patente para baratear os custos. Então, muitas vezes, as questões de alto custo envolvem a privatização do conhecimento sobre o tratamento. E a gente precisa, né, discutir isso em direito constitucional, que o acesso a esses medicamentos e a esse conhecimento do tratamento é algo que vai muito além, é uma questão patrimonial dos laboratórios. Então, a gente tem os medicamentos genéricos, mas a gente precisa ter uma discussão no Brasil mais profunda sobre a questão das quebras das patentes, né? E a gente precisa trazer os princípios constitucionais justamente nessa questão, né, que coloca a relação de saúde da coletividade em contraponto às questões patrimoniais lucrativas dos grandes laboratórios. Aqui também a professora Débora mencionou, mas é importante para quem ainda não está trabalhando diretamente na área, conseguir, de certa forma, fazer uma diferenciação dos órgãos que estão na ponta, né, desse debate sobre os tratamentos de alto custo. Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não pode ser confundida com a Conitec, nem menos com a ANS. Cada um desses órgãos tem o seu papel. Então, a Anvisa, né, que trabalha diretamente com a vigilância sanitária, aprova e regula a produção e comercialização de medicamentos no Brasil. Mas quem vai trazer o medicamento para a lista do SUS é a Conitec. Então, pode existir medicamentos que estão autorizados pela Anvisa, mas que ainda não integraram a lista do SUS, né? Então, como é que a gente trabalha com isso, né?
como é que a gente pode pedir esses medicamentos nessa situação? E é importante a gente respeitar o papel da Conitec, porque a Conitec, quando autoriza um medicamento, um tratamento na lista do SUS, ela leva em consideração a segurança e eficácia junto com o debate de custo e impacto no sistema. Então, a gente precisa também ter essa noção para que a gente tenha um equilíbrio de tratamento das diversas doenças no sistema e que a gente não dê prioridade a apenas uma, deixando várias outras de lado. Então, é importante entender por que a Conitec muitas vezes não coloca na lista do SUS alguns medicamentos que estariam aprovados pela Anvisa. E a ANS é a agência que estabelece o rol de procedimentos e medicamentos nos planos de saúde, então ligado então à saúde suplementar. Trazer um pouco do debate sobre o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6, falar um pouquinho de como que isso chega no Supremo Tribunal Federal também, para quem começa a advogar nessa área recentemente. Então, os debates, eles começam num controle de constitucionalidade difuso, então as pessoas ajuizam as ações no primeiro grau, ajuizam as demandas, essas ações, elas vão subindo em grau de recursos para os tribunais, e uma questão só pode ser debatida, uma questão de direito só pode chegar ao Supremo Tribunal Federal por recurso extraordinário. E nesse recurso extraordinário, o recurso tem que provar que existe um pré-questionamento, ou seja, que os debates que envolvem a questão da saúde envolvem direitos constitucionais e essa relação, né, com o direito fundamental, o direito constitucional, tem que ser um debate argumentativo desde o primeiro grau, a questão tem que ter sido ventilada desde os debates de primeiro grau, e se o advogado tem dúvida que existe esse pré-questionamento definido, ele tem que entrar com embargos declaratórios para definir o pré-questionamento, e também comprovar no seu debate judicial de que essa questão não é uma questão meramente de interesse individual, mas é uma questão que transcende o interesse das partes e que chega à sociedade por meio de um interesse econômico, social, cultural, e que, portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir a interpretação da Constituição. Então, por meio do pré-questionamento e da repercussão geral, o recurso extraordinário pode ser, então, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele faz? Dentro do recurso extraordinário, ele seleciona um tema, esse tema norteia os debates interpretativos dessa situação, e até que esse tema seja definido, os processos que estão a quo no primeiro e segundo grau ficam, então, obstaculizados, eles ficam, então, parados para que, então, o Supremo Tribunal Federal possa definir e depois liberar a pauta para que esses processos sejam julgados, né? Então, a suspensão dos processos é importante para que a gente tenha uma jurisprudência mais organizada e homogênea. Então, a partir do debate do tema, que ele sai dessa repercussão geral, ele vai definir o debate no Supremo Tribunal Federal, aí, então, o Supremo Tribunal Federal faz a súmula vinculante, e a súmula vinculante é a definição do tema, né, de uma forma como se fosse um artigo de lei, uma norma, e que então vai nortear de forma obrigatória, ou seja, vinculante, todos os graus de jurisdição e a administração pública, direta e indireta, de todos os níveis da Federação Brasileira. Então, olha a importância da advocacia com o pré-questionamento, olha a importância da advocacia para chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque é esse trabalho de base que a advocacia faz que permite que esses temas se transformem em súmulas vinculantes e possam, então, sair da ideia da ação específica para atingir a coletividade
como um todo, para ter o que a gente chama de efeito erga omnes, né? Um efeito para todos. A súmula vinculante 60, que vem do debate do tema 1, 2, 3, tem várias questões, mas eu queria enfatizar na palestra de hoje a importância de como o judiciário tem trabalhado dentro da situação, né, chamando de estado inconstitucional de coisas, né, a estrutura da saúde no Brasil, e buscando trazer um sistema para que o advogado já tenha um esclarecimento de como atuar, de como pedir de uma forma mais incisiva, de uma forma mais transparente. Então, a partir da súmula vinculante, a gente tem 3 acordos interfederativos que podem ser encontrados nesse recurso extraordinário que eu coloquei aqui para vocês, e é muito importante porque ele estabelece um fluxo, ou seja, uma governança judicial colaborativa. Então, é muito importante que a gente comece a se antenar para isso, porque cada vez mais não vai ser possível banalizar o pedido de um tratamento ou de um remédio, porque isso vai estar protocolizado por um acordo interfederativo que forneça um fluxo mais racional de acesso a esse direito. Então, há todo um esforço muito profundo do Judiciário, do Ministério Público, de estabelecer esse fluxo. E esse fluxo está agora começando a se estruturar um pouco mais forte, né, uma visão mais organizacional aqui para nós, aqui cidadãos brasileiros. Então, chama a importância dessa racionalização do sistema e dessa governança, desse importante trabalho de governança judicial colaborativa. Aqui, o precedente representativo do tema que gerou a súmula vinculante é justamente a perspectiva de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Então, a fala da doutora Débora, e ela vai explicar com profundidade também no curso, por que os remédios experimentais podem ser nefastos. Às vezes, uma família coloca toda a esperança que ela tem num tratamento experimental, e às vezes as consequências de um tratamento experimental podem ser ainda mais graves do que a situação que aquela pessoa se encontra. Então, é importante que haja um respeito aos registros que a Anvisa traz. Então, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Mas, ainda assim, o que eu tenho acompanhado na jurisprudência é que, embora exista mais obstáculos para que esses medicamentos possam ser pedidos, a porta não está totalmente fechada. Não tem uma fechadura que trancou essa porta, porque o judiciário ele ainda deixa uma brecha para que esses medicamentos possam ser alcançados pelas pessoas. E aí ele traz algumas regras, né? A existência de pedido de registro no Brasil, o pedido ter sido feito, a existência de registro do medicamento em renomadas agências em outros países, né, no campo de regulação internacional, exterior, a inexistência de um substituto, de um remédio que possa, então, agir com tanta eficácia quanto aquele. E aí também um precedente importante, que essas ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, para que obtenha, né, essa possibilidade de conseguir o remédio, embora, né, a regra geral seja a necessidade do registro, é que essas ações sejam propostas em face da União. Então, isso já é importante, porque isso já permite que o processo tenha mais celeridade. Depois, aqui, em relação ao tema 6, eu queria trazer também um enfoque mais específico do tema 6, que trabalha critérios para o fornecimento de medicamentos fora da lista oficial do SUS. Então, ele pode ter um registro na Anvisa, mas ainda não ter adentrado as listas do SUS. O que seria um medicamento não incorporado?
são medicamentos que não estão na política do SUS, que estejam determinados nos protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, o off-label, que não tenham registro na Anvisa, que sejam usados off-label sem o protocolo clínico, que não façam parte de listas dos componentes básicos. Em regra, então, o Estado não é obrigado a fornecer. Então, registro na Anvisa e em relação ao SUS ainda que essa medicação esteja na lista oficial do SUS. A decisão sobre a inclusão de um medicamento no SUS é feita pela Conitec. Então, ela que possui o conhecimento especializado para avaliar a eficácia, a segurança e o custo-benefício desse remédio. Quais são as situações excepcionais que, então, a advocacia pode colocar na petição para buscar obter, então, a medicação? Primeiro, tentar administrativamente, e aí, com a negação administrativa, juntar isso no processo para respaldar o debate. Demonstrar ilegalidade na decisão da Conitec de não inclusão do medicamento, ou que há uma ausência do pedido, ou uma demora excessiva na análise para que, então, o remédio entre para a lista do SUS. 3, ausência de um outro medicamento disponível no SUS que possa fazer, né, o mesmo tratamento. 4, evidências científicas de que o medicamento é seguro e eficaz, e aí as jurisprudências de saúde têm utilizado muito esse termo, medicina baseada em evidências, ou seja, né, evitar um tratamento arriscado para o paciente. O remédio tem que ser indispensável ao tratamento, então a petição tem que demonstrar com argumentos a importância para a vida do paciente desse tratamento e demonstrar a falta de condições financeiras do paciente arcar com esses custos. E mediante, então, a colocação dessas situações excepcionais no processo, é interessante que o juiz, então, deve, ao decidir, avaliar a decisão do Conitec sobre a não inclusão, bem como a decisão negativa, e aí muito que a doutora Débora falou, né, muitas vezes ai, que bom, a doutora Débora conseguiu voltar! Voltei, acabei a prova já. Ai, obrigada! Isso faz com que, então, a advocacia consiga ter essa força para gerar que esses tratamentos sejam incorporados com mais rapidez ao Sistema Único de Saúde. O juiz deve consultar a base de dados NatJus para que tenha a opinião de outros especialistas, deve notificar os órgãos responsáveis, e aí é muito legal, né, sobre a possibilidade de incluir o medicamento na lista do SUS, ou seja, né, se o medicamento não era concedido, com a decisão judicial que ele passe a ser concedido, então a decisão pode beneficiar outras pessoas. O juiz procurar laudos médicos vários e não apenas, né, apresentados pelo paciente. E aqui que eu acho muito importante é que a gente tenha uma visão profunda da necessidade de uma plataforma nacional. A gente precisa de um sistema que digitalize com mais rapidez, que torne mais concreto a condução de como esses tratamentos estão sendo concedidos, para ter um conhecimento que informe como outros gestores possam atuar nessa questão. Então, essa plataforma nacional está sendo desenvolvida já, ela está em fase de testes, e eu creio que em breve a gente vai ter acesso a esse banco de dados tão importante para a gente poder racionalizar e ter essa visão sistêmica da política de saúde. E aí eu termino, então, a palestra de hoje, né, retomando a fala da doutora Débora, tão importante, de nós termos a consciência da importância que é o Sistema Único de Saúde, de como esse sistema tem que dialogar com o sistema suplementar, com os planos de saúde, e a consciência de que a nossa advocacia tem que sempre preservar que
a organização federativa, a racionalidade sistêmica, a estrutura da política pública são primordiais para que a gente possa efetivamente fazer da saúde um profundo direito fundamental respeitado na sociedade. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse debate, por essa sala aberta para a gente poder se aprofundar nesses temas tão importantes para a nossa vida. Muito obrigada, doutora Rosana, muito obrigada ao AB de São Bernardo do Campo, para que a gente possa, então, debater esses temas. Nós é que agradecemos, a doutora Débora, a doutora Denise, excelente tema, aliás, né, atualíssimo cada vez mais. Eu sempre brinco, dando aula, porque eu digo, né... Sem som, doutora Débora. Quem que está sem som? A Débora? Eu estou de microfone fechado mesmo. Eu sempre digo que o direito constitucional é fundamental para todo tipo de ação, sem exceção alguma, né? E quero estar lá assistindo aí, ver se Deus quiser, pelo menos os 3 encontros últimos aí, eu vou estar prestigiando o evento lá, porque adorei aí a experiência que a doutora Débora tem no SUS, é muito importante para a gente que milita no direito médico e hospitalar. Parabéns às duas. Só eu que estou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estamos. Sim. Está ouvindo agora, Denise? Sim. Ótimo. Foi. Parabéns, viu, doutoras? Excelente. Obrigada pela oportunidade de vir aqui palestrar para nós e já estão convidadas aí para próximos eventos, viu? Muito obrigada, é uma honra imensa. Perfeito, obrigada, doutora. Alguém quer, acho que as pessoas estão aqui, estão fazendo comentários aqui, vamos ver no chat se tem alguma pergunta, abrir para perguntas. Abre, Dani, por favor. Doutora Daniela é a nossa vice da comissão, ela pode abrir, Dani, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiro, já vou pedir perdão, porque eu estou em home office com criança, então tem barulho de desenho aqui ao fundo, TV ligada. Mas, primeiro, eu quero agradecer por essa aula, por esse evento, assim, tão relevante. É um assunto que me é muito caro. Eu atuo com demandas do SUS, sou advogada da área de saúde, especialmente em medicamentos de alto custo, pacientes com doenças raras, e, de fato, 1234 veio como um impacto inicial de um susto muito grande para os pacientes raros, para os advogados que atuam na defesa de pacientes. Então, sempre que temos eventos que envolvem essa temática, nós somos presenteados, porque acho que nós estamos num período em que todos estamos aprendendo um pouquinho a como reformular nossa advocacia, né, na defesa desses pacientes, nos interesses dessas pessoas que são raros, mas são muitos, né? São raros, mas existem, e dentro dessa questão do princípio da equidade, tratar o igual como igual e o desigual na medida da sua desigualdade, da sua necessidade. Então, é um tema que nos causa preocupação, mas que todos nós temos que agora nos adaptar a ele, né? E tentar, ao máximo, sabendo que os recursos são finitos, mas propiciar o acesso à saúde para esses pacientes que também necessitam, muitas vezes, de um medicamento que é considerado órfão, né? A minha pergunta para a doutora Denise é justamente em relação ao tema 61234, quando a gente fala de pacientes raros, como a doutora vê essa situação dos ensaios clínicos de alto nível? O tema 6, ele traz a necessidade de, unicamente, né, ensaios clínicos randomizados, meta-análise ou revisão, vírgula, e revisão sistemática. O tema 1234, ou se eu não estiver enganada, o inverso, não traz essa vírgula e traz um E. E aí, algumas teses do ente público traz justamente essa questão de que não basta o ensaio clínico randomizado como um estudo de alto nível, mas que tenha
obrigatoriamente a revisão sistemática ou a meta-análise. Como a doutora vê a interpretação dessas duas colocações, que por uma vírgula e por um E está causando, de certa forma, uma dúvida geral. E desde já eu agradeço. Doutora Daniele, que prazer te conhecer. Bom, eu sou favorável a gente ter portas que consigam se abrir mais, né? Então, construir uma jurisprudência que seja mais favorável a construir, já que existe o cuidado, né? Já existe uma pesquisa sendo realizada, não é que não existe nada, mas se a gente conseguir, por meio dessas duas situações, garantir o remédio, eu, né, como profissional do direito constitucional, vou por esse caminho. Mas é importante ouvir a doutora Débora, porque ela tem a visão da gestão, né? Então, não sei se a ausência de uma das pesquisas científicas pode impactar na saúde, né? Eu creio que os três juntos pode ser até um exagero, digamos assim, mas pode ser que eu esteja errada do ponto de vista técnico, mas a minha vontade de direito constitucional é o acesso, né? Mas vamos ouvir também a doutora Débora falar como gestora, né, do sistema. Boa noite, Denise. É Denise, né? Não, Daniele. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, esses critérios já são critérios que a Conitec utiliza, né, tanto a Conitec quanto a Anvisa, mas especialmente a Conitec utiliza para a inclusão de novos medicamentos. E é importante porque ele não fala... Nessas análises, ele não fala do custo necessariamente do medicamento, ele fala da segurança técnica do medicamento. Então, existem formas de você ter acesso a determinados medicamentos por meio, inclusive, da participação de pesquisas, mas isso não vai ser garantido pelo SUS. Enquanto essas pesquisas não tiverem, você não vai ter revisão. Achei estranho até, eu vou dar uma pesquisada melhor, porque assim, você só vai ter revisão sistemática de um determinado medicamento, se esse medicamento já está em uso. Então, para esse tipo de medicamento que já está em uso, ou que tem uso off-label em determinada situação, por exemplo, um medicamento que inicialmente era para dor de cabeça, e aí, com o uso, viu-se que ele tem um efeito melhor para depressão. Os médicos começam a utilizar esse medicamento off-label para depressão, embora ele seja para cefaleia, estou dando um exemplo hipotético, antes que tenha liberação pelo SUS. Se for um medicamento de baixo custo, não tem problema nenhum, se não for controlado. Se for um medicamento de alto custo, aí ele tem protocolo. É nesse caso que não vai poder ser usado enquanto a Conitec não aprovar o uso para esse tipo de situação. E aí, sim, vai precisar das duas coisas, tanto a revisão sistemática, porque o que eles querem na revisão sistemática? Que alguns trabalhos, vários trabalhos científicos mostrem a segurança e eficácia desse medicamento para aquela determinada doença, ou para aquele determinado agravo, que é diferente do que o laboratório mesmo, que foi quem fez a pesquisa, quem colocou o medicamento no mercado, está dizendo que ele serve. Então, é nesse sentido, e isso é técnico. Agora, por outro lado, às vezes isso demora, e isso também está sendo falado tanto no tema 6, quanto, acho que foi no tema 6 que eu li. Não sei se é que eu estou sem meu computador aqui, que eu fiquei com pressa de entrar logo para ver se ainda vocês estavam aí, mas fala sobre essa questão da demora também na aprovação. Então, eu acho que essas provocações, independente de qualquer coisa, elas são importantes, porque o volume também de provocações, e as provocações não são de pessoas querendo somente, são de médicos indicando. E quando o médico indica e ele fundamenta essa solicitação, isso apoia na obtenção do direito também, apoia na política pública.
Então, de qualquer modo, o que eu estou querendo dizer é que, de qualquer modo, esse tipo de provocação não é perdido, desde que o profissional que esteja pedindo, e geralmente quando se fala em doenças raras, são geneticistas, são pesquisadores, porque os centros de doenças raras, na maior parte, estão dentro de universidades, e quem acaba fazendo a provocação são pesquisadores também, e isso é importante. É importante, inclusive, para que isso seja utilizado pela própria Conitec. Respondi? Muito obrigada, doutoras. Eu vou até compartilhar um pouquinho o porquê que me motivou essa pergunta. Hoje nós temos um medicamento Voxzogo, não sei se a doutora conhece, que é o Vosoritida. Ele é um medicamento para crianças com nanismo e especificamente achondroplasia, né? Existem várias displasias ósseas e essa é apenas para achondroplasia. Ele tem sido utilizado através de tutelas de urgência, né? As crianças que têm acesso é através da judicialização. É um medicamento de altíssimo custo, na margem de 1.200.000 ao ano, e que inicia o uso do tratamento a partir dos 6 meses, conforme bula, até o fechamento das placas de crescimento na adolescência. E ele tem ensaios clínicos randomizados em fase 3, demonstrando eficácia e segurança, mas aí o tema traz essa possível necessidade de, além dos ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise. Então, a gente tem visto esse embate aí nos processos e tem sido bem difícil, assim, né, ter uma revisão sistemática, até porque é um tratamento de longo prazo, então ainda não tem... Meta-análise vai ter, a revisão sistemática é mais complexa, é um medicamento novo. Então, tá bom. Muito obrigada, e se mais alguém tiver, eu não consigo verificar aqui se tem mais mãozinhas levantadas, mas se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, se as doutoras ainda tiverem disponibilidade de tempo, por favor, pode abrir o microfone e se apresentar. Muito obrigada. Parece que as pessoas já estão correndo agora, já são... 2 horas de conversa. Exatamente, e as pessoas já... Doutoras, agradecemos, nos colocamos à disposição, desejo sucesso para vocês aí no curso, vai ser muito bom, com certeza vou prestigiar o curso, quero aprender muito aí com vocês, e só gratidão a vocês pela disponibilidade aí em vir aqui falar para a gente de um tema tão caro. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Pode falar, doutora Denise. Nós que agradecemos e que a comissão que vocês organizam com tanto empenho tenha muito sucesso e consiga abrir esses debates para levar bem-estar para muitas pessoas. Minha enorme admiração pelo trabalho, pela importância do que vocês estão desenvolvendo na UAB, viu? Muito obrigada. Obrigada, doutora, nós agradecemos, viu? Eu agradeço muito também a doutora Denise, a doutora Rosana, a doutora Daniele, estou muito feliz de tê-las conhecido, acho que essa aproximação com vocês, para mim, é muito importante, muito satisfatória, porque é uma área que eu estou entrando e uma área que eu já pertenço, e são ambas apaixonantes, e eu espero ainda conseguir aprender muito e contribuir também com o que vocês precisarem, eu estou super à disposição. Vamos marcar aí com a doutora, deixa agora passar já para o próximo semestre, vamos marcar para você falar um pouco mais numa palestra na OAB, pode ser até presencial, sobre essa estrutura interna mesmo do SUS. Isso é muito importante, que as pessoas saibam como funciona a estrutura interna, né? Quando você começou a sua fala, né, estava falando da questão que as pessoas falam que não funciona, né? Realmente fala que não funciona assim. Óbvio que a gente sempre quer mais, né? Na verdade, nós temos uma estrutura que é muito eficiente a nível mundial, não é nem a nível Brasil, é uma das melhores estruturas que nós temos de rede pública, né, médica pública,
né? Eu não tenho conhecimento assim fora, mas me parece que é só Brasil que realmente tem isso dessa forma gratuita mesmo para as pessoas. Então, assim, as pessoas criticam porque, óbvio, nossa população, ela é uma população cada vez maior o sistema não consegue realmente fazer tudo. Mas a doutora estava falando lá e a gente vê realmente, na Covid, a gente viu aí o que é o SUS, né? Para quem imagina, assim, que né, ter uma ideia do que é o SUS, do quão o SUS faz, né? A questão aí do SAMU, que também vem do SUS. Então, assim, é uma estrutura maravilhosa, mas que, infelizmente, né, como o país é muito populoso, não consegue abarcar tudo, mas que é um sistema que é muito bom e muito eficaz, ele é. Talvez precise aí mais, né, que os nossos governantes tenham mais, talvez a coisa não seja, não é a estrutura do SUS, é a forma como as políticas públicas são feitas, na verdade, né? Mas eu adorei, vamos estar assim, viu? Já está convidada e a gente formula aí para o segundo semestre uma data para fazer um evento presencial no OAB para falar sobre a estrutura do SUS, que eu adorei. Já está aceito. Já combinado. Muito obrigada. A Cíntia está colocando aqui, pessoal, para não esquecerem de preencher o formulário para solicitar o certificado de participação. Ela já colocou aqui no chat. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada aos colegas que estão prestigiando até agora. Uma boa noite a todos e um bom descanso, um bom resto de semana. Obrigada, doutora. Um abraço. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.